Maturidade emocional. Quais são os sinais de que uma pessoa é emocionalmente madura? Como identificar se uma pessoa ela é emocionalmente madura ou ela é totalmente imatura emocionalmente? Eu vou trazer aqui para você 5 sinais. Mas antes de começar, eu quero te dizer o seguinte: se enquanto você assiste esse vídeo, você chegar à conclusão de que você em alguns pontos está sendo imatura emocionalmente, não se sinta acusada, diminuída, atacada, julgada. Esse não é o objetivo deste vídeo. Outro ponto muito importante é que você precisa entender que se você ainda não atingiu um certo nível de maturidade emocional, pode ser que em uma área da sua vida você ainda não tenha atingido uma maturidade emocional. Vou te dar um exemplo. Tem mulheres que têm muita maturidade emocional no seu relacionamento, na sua casa, no dia a dia do seu lar, e é muito imatura na sua área profissional, tá? Devido a algumas frustrações, devido a algumas dores emocionais, algumas feridas que ainda não foram tratadas da forma correta, ou devido a algumas crenças que ainda são muito fortes. O que eu quero te dizer é que maturidade emocional se conquista. Não é algo assim, ou eu sou uma pessoa emocionalmente madura, ou eu não sou uma pessoa emocionalmente madura. Isso não existe. Tá? Se você, a partir do que você vai acessar aqui nesse vídeo, identificar que você ainda não é uma pessoa emocionalmente madura, você pode desenvolver isso. Você pode, e não só pode, mas como deve, te orienta a fazer isso, buscar por esse conhecimento, buscar por essa maturidade emocional. Quais são as ferramentas as quais você precisa acessar? O que você precisa fazer para que você seja uma pessoa emocionalmente madura? Primeiro, terapia. Gente, terapia, eu vou te dizer uma coisa, já soluciona, vou botar aí quase 70% dos seus problemas. De verdade. Não tô puxando sardinha pro meu lado, não é porque eu sou terapeuta de mulheres, não. Mas essa é a realidade. Terapia. Para ser uma pessoa emocionalmente, para ser uma mulher emocionalmente madura, saudável, você precisa fazer terapia. Você precisa de autoconhecimento, você precisa se conhecer. Teve um vídeo aqui no canal onde eu falei sobre se tornar a especialista, a única e a melhor especialista em si mesma. Você precisa disso. Você precisa disso para se dar bem na vida, em todas as áreas da sua vida. Você precisa ser especialista em si mesmo, você precisa desse autoconhecimento, você precisa de maturidade emocional para dar certo nos seus relacionamentos, na sua carreira, na sua vida financeira, enfim, em todas as áreas da sua vida, tá? Mas isso é só se você quer dar certo na vida. Caso você não queira, esse vídeo não é para você, mas caso seja isso que você esteja procurando, se desenvolver mais, se conhecer mais, ser uma mulher mais madura, mais confiante, mais determinada, com uma mentalidade forte e alinhada, coerente aos objetivos de vida que você deseja alcançar, a vida que você sonha em desfrutar, fica até o final desse vídeo. E não esqueça, se você é a primeira vez aqui no canal, deixa seu like, seu comentário, seu feedback a respeito de tudo que você acessou, aprendeu e usufruiu aqui desse conteúdo, tá? Não esqueça de se inscrever no canal, já falei, mas compartilhe esse vídeo também nos grupos de mulheres que você faz parte aí no WhatsApp. Combinado? Então vamos lá. Olha só, o primeiro sinal que eu quero trazer aqui é um sinal que eu até vou fazer outro vídeo só sobre isso, mas o primeiro sinal de que você é uma pessoa madura emocionalmente, ou que você já está adquirindo ou já adquiriu um certo nível de maturidade emocional, é quando você consegue, quando você é capaz de controlar os seus impulsos. Literalmente, sabe? Eu falo sem pensar. Eu grito mesmo. Quando eu vejo eu já explodi. Quando eu vi eu já avancei. Então, isso não é saudável. Isso é imaturidade emocional. Uma pessoa emocionalmente saudável, uma pessoa emocionalmente madura, ela consegue controlar os seus impulsos, os seus desejos. Isso se chama autocontrole. Porque uma pessoa que ela não controla absolutamente nenhum dos seus impulsos, nenhum dos seus desejos, quando eu vi eu já comi tudo, quando eu vi eu já comprei. Isso revela não só dores, feridas, traumas, como também revela uma imaturidade emocional. Porque, gente, um ser humano adulto, ele precisa ser funcional. E para nós sermos funcionais, nós precisamos de maturidade emocional. Porque não dá para chutar o pau da barraca o tempo todo, não dá para jogar meleca no ventilador o tempo todo, não dá para sair xingando todo mundo que a gente quer xingar, não dá para sair dando tapa na cara de todo mundo que nos passa raiva, não é mesmo? Não dá para fazer escândalo na rua toda vez que nós somos contrariadas. Não dá, gente. Além de ser feio, você passa vergonha, você afasta as pessoas de você, você gera problemas
tá? Nos seus relacionamentos. Isso não é saudável pra você. Porque uma pessoa que ela não consegue controlar os seus impulsos, ela fica muito nervosa com muita facilidade, se estressa com muita facilidade, tem aqueles rompantes com muita facilidade. Então, assim, a probabilidade de você ter pressão alta, de você ter taquicardia, de você, enfim, dar um troço no meio da rua, de você sofrer desmaios e até mesmo desenvolver uma doença psicossomática autoimune é altíssima. Então, é para o seu bem que você precisa desenvolver essa maturidade emocional. E ser capaz de controlar os seus impulsos, os seus desejos, isso é uma característica, um sinal de que você está se tornando ou já é uma pessoa madura emocionalmente. Eu escuto muitas mulheres dizendo assim: ai, Marjorie, sabe o que é? É que quando eu fico com raiva eu vou lá e como tudo de uma vez. E ela fala isso como se fosse algo da natureza dela, sabe? Algo normal, da personalidade dela, da identidade dela. Ah, eu sou assim mesmo. Tem mulher que chega pra mim e fala: eu sou assim mesmo, eu sou louca, eu sou escandalosa, eu grito mesmo, eu dou chilique mesmo. Não, você aprendeu a normalizar o que não é normal, tá? Você chama isso de característica de personalidade, até mesmo porque pessoas imaturas emocionalmente, elas não se responsabilizam pelos seus atos. Então elas buscam por justificativas. E essa é uma das características também de maturidade emocional. Qual é? É a de se responsabilizar pelos seus atos. Autorresponsabilidade. Se você já acompanha os vídeos aqui do canal, você sabe que eu tenho uma colinha aqui. Senão eu falo muito mais do que a boca. A gente fica aqui 2, 3 dias conversando sobre esse assunto. Eu sempre vou me lembrando aqui de muitos insights, de muitos casos, e eu acabo esquecendo de mencionar coisas aqui pra vocês. Então, pra ser fiel aqui ao nosso título, ao nosso tema, ao nosso contexto. Então, uma pessoa emocionalmente madura, além dela ser capaz de controlar os seus impulsos e desejos, caso hora ou outra isso não aconteça, né, aconteça uma situação extrema, um nervoso que você passa, alguém faz algo com você pela primeira vez, você não sabe como lidar com aquela situação, enfim, você não conseguiu controlar um impulso e etc. Você, sendo uma pessoa madura emocionalmente, você tende a se responsabilizar por esse ato. Não, realmente, nesse momento aqui eu me descontrolei, não precisava ter feito isso, e etc. Você se responsabiliza. Já a pessoa imatura emocionalmente, além dela não ser capaz de controlar seus impulsos, de controlar os seus desejos, ou de gritar no meio da rua, ou de fazer um escândalo, ou de ir lá e dar um tapa na cara de um, ou sei lá, né? Enfim, se descontrolar totalmente, comer mais do que é devido, gastar tudo que ganha, enfim, não conseguir controlar esses impulsos e desejos, ela sempre busca por uma justificativa, ou ela sempre busca por um culpado para que ela não tenha que se responsabilizar por aquilo que ela fez. Então é sempre assim: ah, eu saí do controle, eu gritei, ou eu xinguei, ou eu fiz um escândalo porque o fulano me passou raiva. Ah, porque o fulano demorou demais a me responder. Ah, porque o fulano ficou me cutucando. Ah, porque o fulano fica me passando raiva. Ah, porque isso aqui não saiu da forma como eu desejava. Ah, porque eu fiquei muito chateada, eu fui lá e comi mesmo, comi até passar mal, e eu fui comendo, me descontrolei. Ah, não, eu fiquei muito chateada, e aí eu fui esparecer a cabeça, eu fui pro shopping, chegou lá, tinha várias promoções, o cartão tava livre e eu gastei tudo que eu podia gastar. Gastei todo o meu dinheiro sem nem ver. Então ela sempre tem uma justificativa, sabe? Pra essa falta de autocontrole, né? Pra essa ausência de controle dos seus impulsos, dos seus desejos, pra essa imaturidade emocional. E como eu já mencionei, o pior de tudo isso é que uma pessoa emocionalmente imatura, ela tende a acreditar que essa imaturidade emocional faz parte da personalidade dela, da identidade dela, de quem ela é, de que ela foi criada para si. Pessoas emocionalmente maturas que acreditam nisso, que não controlar seus impulsos e que sempre ter uma justificativa, sempre ter alguém para culpar, ela vive na síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu fui sempre assim, eu vou morrer assim, e assim sou e pronto, e acabou, né? Eu falo que ela é um poste fincado no chão. Ela não se desenvolve, sabe? Ela não evolui, ela não muda, ela não se molda, ela não lapida nada. Ela é daquele jeito e pronto, e acabou. Pessoas emocionalmente imaturas, elas tendem a se acharem cheias das razões, sabe? Não, eu tenho razão, eu sou assim, e assim você precisa me suportar, você tem que me aturar, você tem que me engolir assim como sou. Lembrando mais uma vez, imaturidade emocional não é característica de personalidade, de identidade de absolutamente ninguém.
tá? De ninguém. Essa imaturidade emocional pode ser efeito de ausências, pode ser efeito de traumas, pode ser um efeito de falta de limites mesmo, pode ser ausência de alguns filtros, pode ser até mesmo alguns mecanismos de defesa, tá? Que são automáticos, você nem percebe. Você aprendeu ao longo da vida para se defender das suas dores, dos seus desafios, para conseguir ser forte, para conseguir superar as coisas. Pode ter sido um comportamento aprendido. Então, tudo isso pode ser desaprendido. Tudo isso pode ser modificado. Tudo isso pode ser transformado. Porque comportamento se transforma. Mas o primeiro passo para essa transformação, o comportamento ele se transforma, ele pode ser moldado, ele pode ser lapidado, ele pode ser transformado. Mas isso só acontece quando a pessoa tem consciência de que a forma como ela se comporta, de que essa imaturidade emocional não é benéfica, não faz parte das características da identidade dela, não é benéfica, não faz bem nem a ela e nem aos outros com quem ela convive, etc. E de que isso é algo que precisa da atenção dela e ela precisa mudar isso. Então ela vai buscar o quê? Ajuda terapêutica, para ela conseguir se entender, para ela entender de onde que vem esse tipo de comportamento, quando foi que surgiu esse tipo de comportamento. E aí ela começar um processo de resgate, de reencontro com a sua identidade, com a sua essência, entendendo a sua personalidade, entendendo os seus pontos fortes, seus pontos fracos, entendendo aonde ela precisa de mais cautela na hora de agir, na hora de reagir, entendendo e reconhecendo que ela é responsável pelos seus atos, entendendo quais são os problemas que ela está vivendo, ou quais são os desafios que ela encara e que são de responsabilidade dela, dos atos dela, das decisões dela. Porque assim, gente, tem problemas que eles não são gerados, eles não são causados na nossa vida, eles não existem na nossa vida somente pelas nossas decisões, pelas nossas escolhas. Tem problema que sim, vem do outro, mas a maioria dos nossos problemas, eles dependem das nossas escolhas. Eles existem pelas nossas escolhas. Então, se eu tenho essa responsabilidade, se eu chamo essa atenção para mim e falo o que está acontecendo na minha vida que é de minha responsabilidade, o que precisa ser mudado, o que precisa ser lapidado, o que precisa ser transformado, o que precisa ser renunciado, eu vou eliminando problemas na minha vida, entende? Então, a pessoa que é madura emocionalmente, primeiro, ela é capaz de controlar os seus impulsos, os seus desejos e ela se responsabiliza quando algo sai do seu controle. Ou ela se responsabiliza quando ela percebe que ela vacilou, entende? A pessoa imatura emocionalmente, ela não consegue fazer nada disso. Na verdade, ela consegue. Muitas vezes ela não quer. Ela não tem a consciência de que aquilo faz mal, de que aquilo é errado. E tem muitas mulheres que ficam, porque eu sou doida, porque eu sou assim mesmo, porque eu nasci assim. Não, isso são só justificativas para você dizer, não, me aturem do jeito que eu sou. Mas não é bem por aí. Mas enfim, cada um com seu cada qual, cada um faz as suas escolhas. Mas é aquilo, né? A pessoa vai ficando cada vez mais sozinha, as pessoas vão se afastando cada vez mais, e ela fica, eu não entendo por quê, fulano se afasta, fulano não me suporta, fulano fica calado, fulano isso, fulano aquilo. Então, é porque é cansativo lidar com esse tipo de pessoa. É exaustivo mentalmente, emocionalmente e até mesmo fisicamente. Esse tipo de pessoa, ela adoece o ambiente aonde ela está. Porque as outras pessoas têm que estar sempre pisando em ovos. Mas enfim, eu falo mais sobre isso com mais detalhes em outros vídeos aqui. Nesse vídeo eu quero falar sobre cada ponto, cada sinal sobre maturidade emocional. E consequentemente, se você não identifica essas características de maturidade emocional no seu comportamento, na sua vida, na forma como você pensa, isso significa que sim, em certo ponto, você é uma pessoa ainda imatura emocionalmente, tá? E tem um ponto que eu quero falar aqui, vou fazer um vídeo só sobre isso, mas assim, nós não podemos controlar, de fato, o que o outro faz conosco. Nós não temos como controlar isso. Mas maturidade emocional é quando aquilo que o outro faz comigo não me atinge de certa maneira que muda o meu comportamento, que atrapalha o meu jeito de viver, que me impacta diretamente num nível assim que atrapalha a minha vida, entende? O outro, ele pode tentar fazer o que ele quiser comigo. Eu continuo aqui, na minha estabilidade. Pode me incomodar, pode ser que doa um pouco, pode ser que seja chato, agoniante, pode ser desconfortável, mas isso não paralisa a sua vida, isso não te impacta de uma maneira, enfim, que te descontrola, que te deixa totalmente fora do eixo, entende? Isso é maturidade emocional. É como se você se blindasse. A maturidade emocional é muito importante para isso. Mas vamos lá. Eu acabei pulando aqui, tá vendo? Por isso que eu preciso dessa colinha aqui. Tá. Vamos pro terceiro, era o segundo, mas é o terceiro sinal aqui. Uma pessoa emocionalmente madura, ela é capaz de suportar
frustrações. Uma das frases que a gente mais escuta hoje em dia é: nossa, fulano age como se fosse uma criança. Meu Deus, dá piti que nem criança. Meu Deus, quer chamar atenção que nem criança. Meu Deus, que insuportável, essa pessoa parece uma criança. Toda hora tá dando birra, toda hora tá dando chilique. Se não come onde quer, dá chilique. Se não fala do jeito que quer, faz escândalo. É aquela pessoa que não consegue lidar com frustrações. Quem faz isso é criança, não é verdade? Isso é um comportamento nítido, claro, infantil. Então, uma pessoa que não sabe lidar com as frustrações e, consequentemente, quando ela é frustrada, ela acaba se descontrolando, ela não controla os seus impulsos, seus desejos e etc. É aquela pessoa que totalmente foge do controle. Ela é uma pessoa imatura emocionalmente. O ser humano, mulher, adulto, funcional, precisa de maturidade emocional. Neste ponto específico, porque a vida é uma maravilha, né? Mas todo dia tem uma frustração. Todo dia alguém vai te decepcionar. Quando não é o seu esposo, é um colaborador. Quando não é um colaborador, é um cliente. Quando não é o cliente, pode ser um filho. Quando não é filho, pode ser a mãe. Quando não é a mãe, pode ser uma amiga. Quando não é amiga, pode ser um colega de um curso. É o tempo todo a gente tendo que lidar com frustrações. É uma estratégia que você aplica que não dá certo, uma propaganda que você faz que não converte, é uma edição que você vai fazer e não dá certo, é um drive aqui que corrompe e do nada não funciona mais, entendeu? Então, é o tempo todo tendo que lidar com frustrações. E aí, o que acontece? Uma pessoa imatura emocionalmente que não consegue lidar com frustrações, ela tá o tempo todo à flor da pele. Ela tá o tempo todo estressada. Ela está o tempo todo ou gritando ou jogando as coisas, porque aí não controla seus impulsos, ou ela está desistindo das coisas. E aqui é um ponto muito importante, porque muitas vezes você acredita que você tá se sabotando, ou que você tá só procrastinando. Mas muitas vezes o que te falta é essa maturidade emocional, de lidar com frustrações. Muitas mulheres não tiram projetos do papel porque ela não tem essa maturidade emocional. Ela não consegue lidar com frustrações. Então, para não se frustrar, ela não inicia um projeto. Para não se frustrar, ela não produz um conteúdo. Eu lembro uma certa vez que eu atendi uma cliente que ela disse para mim: Marjorie, se eu abrir uma live e tiver 2 pessoas, eu morro. Ou seja, para evitar a frustração, que ela não saberia como ia lidar com essa frustração, ela preferia nem produzir um conteúdo na rede social. Ah, se eu produzir um vídeo e der poucas visualizações, eu vou ficar morrendo de vergonha. Ou seja, além da necessidade de validação, de aprovação, de aceitação, ela ainda tinha essa questão, essa imaturidade emocional, que ela não conseguia lidar com a frustração. Frustração de quê? De fazer um vídeo e não dar certo, de fazer um vídeo e não chegar pra ninguém, de produzir um conteúdo e ser ignorada, de falar com as paredes. Muitas mulheres não fazem aquilo que precisa ser feito hoje para ter sucesso profissional, principalmente através do digital, porque elas ainda não têm a maturidade emocional suficiente para lidar com as frustrações do dia a dia. Como eu mencionei aqui, você fazer um vídeo, você ser criticada, você fazer um vídeo e esse vídeo flopar, você produzir um vídeo e ele dar errado, você ter que produzir de novo. Entende? Essa frustração é muito interessante até falar sobre isso, porque antes de iniciar esse vídeo aqui, sei lá, eu devo ter iniciado umas 5 vezes, pra, sei lá, na 6ª vez aqui dar certo. A pessoa que ela não tem essa maturidade emocional, ela não lida nem com as pequenas frustrações. Na 2ª, na 3ª tentativa, sabe o que ela diz? Ah, isso aqui não é pra mim não. Tá vendo? Eu não nasci com um dom, eu não nasci com um talento, tá vendo? Eu não me comunico bem, tá vendo? Eu não dou certo diante das câmeras. Isso tudo é justificativa. Essas são todas justificativas que você vai acumulando. Pra quê? Pra dizer: não, eu tô certa em não produzir. Não, tá vendo? É porque pra mim não dá certo. É porque pra mim não é isso. Enfim, você vive aí rodeada, se alimentando, né? Fortalecendo as suas justificativas para você continuar no mesmo lugar. E às vezes o que te falta não é mais lidar com uma ferida emocional do passado. Às vezes o que te falta é maturidade emocional para aprender a lidar com as frustrações que ainda te faltam. Pode ser que isso não tenha te sido ensinado, pode ser que isso foi algo que sempre te gerou muito medo, por N motivos, tá? Que eu não vou mencionar aqui agora, senão a gente se estende demais. Mas eu quero deixar avisado pra você que aqui embaixo tá o link pra você agendar a sua sessão terapêutica. Se você já entendeu que você precisa resolver isso de uma vez por todas, agende a sua sessão terapêutica. Durante um processo terapêutico, nós vamos identificando cada ponto e construindo essa estrutura emocional que você precisa, essa maturidade emocional necessária para que você lide bem com as frustrações, vença os seus desafios e alcance os seus objetivos. A 4ª característica de uma pessoa emocionalmente madura é a empatia. Ela consegue se colocar no lugar do outro. A pessoa emocionalmente imatura, ela não consegue se colocar no lugar do outro. Por quê? Porque ela é sempre
o centro das atenções e, para piorar, ela é sempre a que está sendo acusada, ela é sempre a vítima, ela é sempre a menor. Como ela não se responsabiliza por nenhum dos seus atos, ela não se responsabiliza pelas suas escolhas, ela não se responsabiliza pela sua falta de controle, né, por não conseguir controlar seus impulsos e seus desejos e etc. O que acontece é que normalmente, como ela tem justificativa para tudo e ela precisa de culpados para toda a desgraça que acontece na vida dela, literalmente, normalmente ela é a vítima. Ela é a coitada. Ninguém sofre mais que ela, entende? Ninguém tem uma vida pior que ela, ninguém passa por mais desafios que ela, ninguém enfrenta mais problemas do que ela. Então, normalmente, ela não consegue ser uma pessoa empática. Ela não consegue se colocar no lugar do outro. Ela é aquela pessoa que você tá falando assim, fulana, você acredita? O marido da fulana morreu, viúva, com 3 meninos pequenos pra criar, um filho autista, o outro com necessidades especiais. Ela fala, menino, eu sei bem o que é isso. Olha, se tem uma mulher que passa por desafio, sou eu. Olha, quando meu filho nasceu, ele teve um diagnóstico, ela se coloca no centro da atenção e ela precisa sofrer. Gente, é incrível. É incrível. E você olha para esse tipo de pessoa, você fala, não tem condição. Mas ela sempre tem um problema maior do que o seu. Ela sempre tem um desafio maior do que o de todo mundo. Ela sempre tem um sofrimento maior do que o de todo mundo. Ela não consegue se colocar no lugar do outro. E se ela não tem motivo para sofrer, se ela não encontra nenhuma justificativa ou nenhum motivo para sofrer mais, para ter um desafio maior do que o seu, ela fala assim, não, mas essa fulana aí também, né, tá demais, né? Ah, não, mas essa fulana aí também. Por exemplo, nossa, fulana, você ficou sabendo que o marido da fulana largou dela? Arrumou um amante, menina, você precisa de ver, que tristeza, a mulher tá só curiosa. Ah, mas também não cuidava do marido, uai. Essa mulher aí, ela saía pra trabalhar cedo, ia pra faculdade, mulher que não dá atenção pro marido, é isso aí que acontece. Ela não tem empatia com absolutamente ninguém. Ela aponta dedo. É aquela pessoa que você fala assim, fulana, você ficou sabendo que a fulana, menina, tá com câncer, você acredita? Uai, eu conheço. Uai, e daí? Eu nem conheço a fulana. Por que você tá me falando dela? Ela não tem empatia. Uma pessoa imatura emocionalmente, ela não tem empatia por absolutamente ninguém. Se ela não estiver sofrendo mais, com um problema maior ou com um desafio maior, no mínimo, ela tem algo para acusar. Ela é acusadora, sabe? Ela é aquela pessoa moralista, acusadora. Tudo ela tem um motivo para falar. E uma pessoa emocionalmente madura, ela consegue se colocar no lugar da outra. Sabe? Ela consegue ter compaixão, ela consegue ter empatia, ela consegue ter sororidade, que fala aquela palavra, acredito que seja isso, sabe? Ela consegue olhar para o outro e olhar com compaixão, com amor, com zelo, com carinho, se colocar no lugar da outra, ser generosa, oferecer ajuda, oferecer nem que seja uma palavra amiga, sabe? Essa é uma característica de uma pessoa emocionalmente madura. E aqui, não confunda, porque eu não estou dizendo o fato de você ser uma pessoa que gosta de ajudar todo mundo. Porque tem pessoas que gostam de ajudar Deus e todo mundo, mas todo mundo que ela ajuda, ela fala mal. Ela ajuda para ter o que falar. Ou ela ajuda para dizer, olha como eu sou boa. E não ajuda porque, de fato, ela é uma pessoa que tem empatia e que pensa no outro. Não. Ela gosta de ajudar para sempre estar mostrando para os outros o quanto ela é boa, o quanto ela é útil, o quanto ela é indispensável. Tem essas pessoas. E elas até te enganam por um momento. Nossa, olha que pessoa mais boazinha. Quando você vai ver, ela só faz o que faz para se engrandecer, para continuar sendo o centro das atenções. Então, fique esperta com isso, tá? Porque tem esse grande ponto aqui também. Porque às vezes você fala, meu Deus, agora eu achei uma amiga que ela é assim, emocionalmente madura. Meu Deus, agora eu encontrei um líder, agora eu encontrei um chefe, agora eu encontrei uma sócia, agora eu encontrei uma pessoa que é emocionalmente madura. Mas observa bastante, tá? Esse ponto. A pessoa que ela tem empatia, que ela tem maturidade emocional, ela não faz nada pro outro em troca. Ela não se vangloria daquilo que ela faz para o outro. Ela faz literalmente o que a Bíblia nos ensina. Ela entrega com a mão e esquece. Literalmente a outra mão dela esquece o que a direita fez. Então ela dá com a mão, dá pra outra, e ela não sai falando do que ela faz. Ela não sai falando pra todo mundo que ela é muito boa, que ela é indispensável, que ela ajuda Deus e todo mundo. Existe essa diferença. A pessoa que ela é empática, que ela tem empatia pela vida do outro, ela tem essa característica de maturidade emocional, muitas vezes ela nem fala sobre o que ela faz. Você vê ela fazendo naturalmente, ela não te pede nada em troca, ela não te pede um obrigado, ela não te pede nada. Tudo bem? Ela não faz para se engrandecer, para se envaidecer. Esse é um grande ponto de reflexão aqui e de você saber sobre essa diferenciação, tá? Por último aqui, nossa, isso aqui eu vou te falar. Isso aqui é um ponto que pega, gente, isso aqui pra mim, ó. Por que isso aqui chama tanto a minha atenção? O primeiro ponto que eu vou trazer aqui pra você, que na verdade eu vou falar sobre alguns pontos muito importantes aqui que tá relacionado.
Essa característica aqui foi uma característica que ficou muito evidente para mim, que eu consegui desenvolvê-la conforme eu fui me especializando na minha área, conforme eu fui me desenvolvendo como terapeuta, que é a característica da escutativa. Uma pessoa madura emocionalmente, ela tem escutativa. Ela para te ouvir, mas não para te ouvir já pensando em como vai te rebater, em como que ela vai trazer o seu ponto pro lado dela, em como que ela vai te provar que ela tá certa. Não, ela verdadeiramente te escuta, com profundidade. Sabe, aquela pessoa que te escuta num nível que muitas vezes quando você finaliza a frase, ela continua em silêncio. Ela não te rebate de primeira. Porque a escuta, ela faz parte de um processo de cura. Assim como a fala faz parte de um processo de cura. Mas a pessoa fala e precisa ter alguém ali para escutar. Entende? Então, essa escuta ativa é uma característica de uma pessoa emocionalmente madura. Porque a pessoa que ela tem uma escuta ativa, ela sabe se comunicar bem. Normalmente, ela sabe o que falar na hora certa, da forma correta e mais ainda, ela não se sente atacada, ela não se sente rejeitada, ela não se sente excluída, ela não sente que tudo é sobre ela, sabe? A escuta ativa, ela é algo muito precioso, porque normalmente as pessoas que não têm escuta ativa são pessoas que estão o tempo todo se sentindo atacadas, rejeitadas, apontadas, julgadas. E isso acontece muito até aqui, ó. Eu produzo conteúdo aqui para rede social, trazendo um conteúdo de conhecimento, de clareza, de discernimento, um conteúdo que vai ajudar vocês, um conteúdo que é transformador. E muitas pessoas que não têm escuta ativa, porque a pessoa que não tem escuta ativa, eu vou te explicar. Eu vou chegar lá, minha mente já tá lá na frente, mas olha só. Daí a pessoa não tem escuta ativa. Aí ela vai e coloca nos comentários. Ah, mas eu não sou assim. Ah, mas o fulano não sei o quê. Ah, mas você tá falando dos outros. Ah, mas não sei o quê, não sei o quê. Porque o que acontece? A pessoa que ela não tem escuta ativa, ela já te escuta, ela escuta já pensando aqui, ó, já formulando a resposta. Ela tá se sentindo atacada, ela tá se sentindo julgada, ela está se sentindo rejeitada, ela está se sentindo excluída e ela já tá aqui pensando, o que eu vou falar? Não, porque isso aqui não é assim. Não, porque eu não sou imatura emocionalmente. Eu sou explosiva porque eu sempre fui. E eu não sou imatura. Sabe? Ela não se controla. Ela não controla os seus impulsos. Porque não tem maturidade emocional. E talvez você está se enxergando nisso que eu estou falando aqui agora. Você fala, putz, eu não consigo me controlar. Às vezes as pessoas vêm falar comigo, eu já tô pensando em como que eu vou responder. Porque eu já tô me colocando naquela situação, eu já tô me imaginando naquela situação, eu já tô achando que a pessoa tá falando algo pra mim. E quando eu respondo... Esses dias eu até falei com uma amiga minha, fui conversar algo com ela, eu falei, não se sinta julgada. Não, mas é porque você falou, eu falei, mas eu não estou falando de você. Não se sinta julgada, porque eu não estou aqui num papel de julgadora. Eu não tenho esse direito, eu não tenho esse papel, eu não trabalho com isso, eu não ganho pra isso, eu não estou aqui na rede social pra fazer isso. Eu estou aqui pra te passar um conhecimento de clareza, de transformação, de mudança pra sua vida. Mas muitas pessoas, ao comentarem assim, e na fala delas, elas já demonstram assim que elas estão se sentindo atacadas, que é sobre elas, e que isso, e que elas precisam justificar o porquê. Porque normalmente elas não se responsabilizam pelos seus atos. Ela precisa justificar. Ela sabe que naquele ponto específico precisa de mudança, precisa de olhar atento, ela precisa colocar um foco de atenção naquilo ali, buscar terapeuta, profissional qualificado, agendar a sua sessão terapêutica, mas não. Por ela não ter escutativa, por ela não se responsabilizar pelos seus atos, por ela não controlar os seus impulsos e por ela estar o tempo todo sentindo que tudo é sobre ela, pra ela, as pessoas estão querendo atacar ela. Mas por que muitas pessoas pensam assim? Porque elas acreditam, como eu mencionei a vocês anteriormente, que elas são assim, que elas nasceram assim e que não tem mudança pra elas. Não, isso foi aprendido, isso foi desenvolvido. Ou pode ser que foi a forma como automaticamente a sua mente aprendeu e padronizou esse comportamento que foi aprendido. Porque não teve ninguém pra te ensinar. Às vezes, num lar onde você foi criada, ninguém te escutava. Entende? E ninguém escutava ninguém. Era o tempo todo, todo mundo se atacando, todo mundo se condenando, todo mundo se acusando. Era um lar de acusação, de ataque, de briga, de contenda. E não tinha momento de escuta, não tinha espaço para escutar ninguém, ninguém escutava ninguém. Então, esse caos todo se tornou normal para você. E aí você chama isso de quê? Característica de identidade. Ah, porque essa é a minha personalidade. Ah, é assim que eu sou. E aí você vive a vida toda se sentindo atacada.
se sentindo acusada. É o tempo todo. Por quê? Porque você faz uma transferência. Aquilo que você viveu no seu lar, aquilo que você vive aí no seu meio familiar, você acredita que todo mundo tá fazendo isso com você. É uma transferência, isso é normal. A nossa mente tende a transferir as nossas dores para as outras pessoas. Então, por isso que um processo terapêutico, ele é tão importante, não é importante. Ele é libertador. Deixa eu te dizer uma coisa. Você quer se livrar desse fardo, desse caos, dessa exaustão mental e emocional? Disso que tá te sufocando, que você não aguenta mais? Porque se você tá assistindo esse vídeo aqui, você sabe já que isso já não te faz mais bem. Que já é algo que você já não tá suportando, que tá pesado demais. A terapia vai te ajudar a se libertar desse peso. A terapia vai te ajudar a resgatar a sua essência, a sua identidade na essência. E se for necessário, você vai reconstruir uma nova história. Porque muitas pessoas têm medo de fazer terapia porque elas pensam assim, gente, mas e aí, se chegar na terapia eu descobrir que tudo que eu vivo até hoje é uma mentira, porque nada que eu vivi até hoje eu gosto, o que vai ser de mim? Acabou pra mim. Não, você pode reconstruir uma nova história. Do jeito que você quer, do jeito que você sempre sonhou que fosse, entende? A terapia te ajuda a trazer essa calmaria para sua vida, te ajuda a desenvolver maturidade emocional, para que você seja uma mulher feliz, menos estressada, menos irada, menos brigona, menos rixosa, sabe? Menos bruta, menos rígida. Uma mulher que passe a se permitir ser amada, respeitada, cuidada, como você sempre sonhou. Se você se identificou aqui, que você não tem escutativa e você tá sempre se sentindo rejeitada, atacada, tá sempre se sentindo julgada, isso já é um ponto de alerta. Isso já é um sinal de alerta. Já é um sinal de que você precisa de ajuda. Entende? Não aceite isso pro resto da sua vida, porque tem como mudar. Isso é o mais incrível, é o mais maravilhoso. Tem como mudar. Tudo bem? Então, essas características que eu trouxe aqui para vocês foram 5, 1, 2, 3, 4, 5. São 5 características de maturidade emocional. Claro que existem as exceções. Eu sei que existem situações que talvez você esteja passando aí na sua vida que você não tenha conseguido controlar o seu emocional, que você não tenha conseguido ter essa maturidade emocional. E a terapia também te ajuda nesses momentos. A terapia não é só para quem viveu um trauma que dilacerou a vida da pessoa, um abuso, ou, enfim, um acidente, uma perda traumática. Não, ela é para esses momentos também de desafio, sabe? Desafio onde você se vê paralisada e pensando, cara, eu não tenho força para absolutamente nada, eu não sei como que eu vou passar disso daqui. Enfim, a terapia também te ajuda nesses processos dolorosos, nesses processos de desafios. Eu não sei em qual área da sua vida você pode estar enfrentando. Mas eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. E sim, a pessoa que você estiver aí analisando, tá? Você fazer toda essa análise e pensar, meu Deus, essa pessoa não tem nenhuma dessas características de maturidade emocional. Então, o que isso significa, Marjorie? Que ela é uma pessoa imatura emocionalmente. Marjorie, mas essa pessoa sou eu. Então, isso significa que você precisa viver um processo terapêutico para que você desenvolva essa maturidade emocional. E vai ser incrível. Confie em mim, você não vai se arrepender. Bom, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não esqueça de deixar seu feedback aí nos comentários, de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo e eu te vejo no próximo vídeo.